Uma vez por mês, o corpo da mulher se prepara para um milagre. Sim, o milagre da vida. Se esse milagre não acontece, ele escorre por entre as pernas da mulher. Sim, é um milagre a cada mês. É isso que é a força da mulher. A força de gerar a vida. Eu demorei para entender a grandiosidade desse momento mensal. Quando eu menstruei pela primeira vez aos 11 anos, a minha mãe dizia que aquilo era um sangue sujo. E obviamente eu tinha nojo, né? Com o tempo eu fui percebendo que de sujo aquilo não tinha nada. Era a nossa conexão maior com o universo. Era o que nos fazia especial. É um reencontro com a nossa força mais atávica, não é? Cada mulher tem uma relação com esse momento. E nós vamos assistir agora o que cada uma tem a dizer desse seu milagre pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Amanda e eu vou falar para vocês um pouquinho do primeiro contato que eu tive com a menstruação. A minha menstruação veio, eu tinha 11 anos e para mim aconteceu uma coisa assim meio que excepcional, porque eu fiquei 6 meses seguidos menstruada. Eu nunca mais parei de menstruar. Desde a primeira vez que eu menstruei, passaram-se 6 meses. Minha mãe levou eu no médico, tudo. Eu tinha ovário policístico. Eu comecei a tomar um remédio que não era um anticoncepcional, mas era um remédio que regulava a minha menstruação. Então eu passei 6 meses usando absorvente, ou mods, porque só tinha o mods, que era aquele mods que era enorme, que vinha da frente até atrás. Eu podia até fazer xixi lá se quisesse, porque ele era grosso desse tamanho, né? As pessoas mais velhas vão lembrar. Eu lembro que eu tinha que ir para a escola, então eu tinha que ir com uma blusa amarrada na cintura, porque aparecia na minha bunda o quadradinho daquele mods. Então a gente já sabia que as meninas que estavam menstruadas estavam com as blusas nas cinturas, porque aparecia na de todo mundo, porque só tinha aquele absorvente. Enfim, eu tinha 11 anos e a gente ia pra praia, ia pra piscina. O que eu ia fazer, né? Ai, gente, eu entrava de mods, eu não queria nem saber. Eu entrava de absorvente, porque eu tinha 11 anos, eu achava que eu tinha que fazer aquilo e fazia mesmo. Então, esse foi o meu primeiro contato com o sangue. Então, foi meio assim que frustrante, não foi legal, não gostei. Curou vários policísticos, tudo, ficou tudo normal, minha vida continuou normal. E minha mãe sempre falava pra gente, pra mim, pra minha irmã, que ficar menstruada era muito saudável. E eu ficava pensando, como pode ser saudável, gente? É horrível, né? E hoje em dia, com 37 anos, eu entendo que ela quis dizer que o estar saudável é o nosso corpo estar funcionando bem. Então, a menstruação, ela diz que seu corpo está funcionando bem, não só pro quesito de você não estar grávida, não. Tudo no seu corpo funciona bem, a sua menstruação tá legal. Então, quando ela vem, e quando ela vem certinho e vai, eu falo, gente, obrigada, meu corpo tá funcionando bem legal. Estou saudável, né? Eu fico até feliz. Não que eu goste de estar menstruada, não gosto. E aí passou o tempo, eu tenho 2 filhos, né? E depois que o meu último filho nasceu, o Valentim, eu falei, vou colocar o DIU, né? Não, nunca gostei de anticoncepcional. Eu sempre que achei que o anticoncepcional, num futuro, ia me acarretar alguma coisa má. Por ser uma química muito forte, nunca gostei muito de remédio e não gostava de anticoncepcional. Tomei anticoncepcional, mas não era uma coisa que eu gostava de tomar. Falei, vou colocar o DIU. Aí coloquei o DIU, gente. Pra colocar o DIU faz até um bigodinho aqui de suor, porque é muito doloroso. Mas eu falei, não, tudo bem. E escolhi o DIU, que é um DIU de cobre, que ele não tem hormônio. Então eu menstruo normalmente. E é uma menstruação, gente, que assim, parabéns, menstruação, porque ela vem 5 dias, ela vem certa, mas ela vem uma enxurrada de sangue. Eu tenho que me preparar, então eu já me preparo antes da menstruação. Eu sei quando ela vai vir, às vezes atrasa um dia ou outro, mas isso é normal. Mas eu sei quando ela vai vir, então eu já falo, não, vou ficar menstruada, já tenho que preparar as roupas que eu vou dormir, porque vai ser um banho de sangue mesmo. Mas isso, depois que ela termina, eu paro e penso, gente, olha, meu corpo tá limpo, tô saudável, tá vindo, tá saindo. Tudo que tá ali, aquele óvulo que não foi fecundado, ele foi embora, entendeu? Ele não ficou, não foi um sangramento causado por uma pílula anticoncepcional, não foi uma coisa limpa. Eu não tenho nada contra o anticoncepcional. Eu, que não gosto como pessoa de usar.
mais limpa todo o meu organismo e eu falo, nossa, tô bem, tô saudável, né? E assim, eu faço até uma brincadeira que toda vez que eu vou... Minha criança, gente. Toda vez que eu vou no banheiro para trocar o absorvente, eu canto aquela música do Dio, que o Dio é aquele cantor, né? Que é o mesmo nome do dispositivo intrauterino, né? O curtinho dele. Então eu canto do Holy Diver, porque é Holy Diver mesmo, é sangue para todo lado. Mas assim, hoje em dia eu aprecio muito, eu acho que assim é legal. O corpo está saudável, a gente está saudável, tá? Então era só isso mesmo, gente. Beijão. Grupo de amigas reunidas. Todo mundo entre 11 e 13 anos. De repente, alguém olha e fala: o que é isso no seu short? Essa mancha vermelha, Marieta. Marieta. Short branco. Aquela mancha vermelha, Marieta saiu correndo para casa, chorando, envergonhadíssima. Ela foi a primeira de todas nós, dessa turminha, a menstruar. Então, quando menstruei, porque eu lia demais também, lia sobre isso, as coisas que iriam me acontecer, eu não tive surpresa nenhuma. A única surpresa foi a dor, sentir mal, a quantidade de sangue, o cuidado com o MOD. Será que está aparecendo? Meu MOD está aparecendo? Dá uma olhada. Essas coisas. Até que eu tive a feliz ideia, anos depois, a usar DIU. Então, em vez de 7 dias de menstruação, eu passei a ter 10 e muito mais dor. Depois de desistir dessa história de DIU, e aos poucos a menstruação foi diminuindo, puf, acabou. Que felicidade! Agradecida demais por não ter mais esse sofrimento mensal. O que acontece comigo é que eu tenho os fogachos. Algumas mulheres têm poucas vezes, outras têm 2 anos, eu tenho há 17 anos. Fogachos. Então o meu sofrimento, em vez de ser mensal, passou a ser diário. Várias vezes por dia. Recordar também é sofrer. Mas fazer o que, né? Olá, meu nome é Lucy Freitas, eu tenho 70 anos e a minha menarca se deu muito precocemente, aos 9 anos de idade. E sim, eu sabia o que era menstruação porque minhas amigas mais velhas, de 12, 13 anos, já haviam menstruado. E sempre existia, eu acho que existe ainda, aquele sarro que tiram. Ah, eu já sou moça, você é criança. Então, tinha essa coisa, né? E quando eu, aos 9 anos, na frente de outras tantas que tinham 11, 12, ainda não tinham ficado menstruada, eu me senti, né? 9 anos. Com 9 anos eu fiquei moça, muito criança ainda. Mas essa felicidade durou muito pouco, por quê? Porque eu sofria de cólica demais, ficava de cama, tinha que faltar a aula. E outra coisa que incomodava muito, que dizia assim, ó, você está incomodada, estava mesmo. Naquela época chamava ficar incomodada, e eu ficava, por quê? Aqueles absorventes que existiam 2, Mods e Miss. Mas não existia tamanho para pessoa grande, pequena, era um tamanho só enorme, que parecia uma fralda descartável dessas de hoje, e aquilo incomodava sobremaneira, fora as cólicas que eu sentia. Olha, realmente ficar menstruada para mim era uma doença. Já não aconteceu com a minha menopausa, que também foi precoce. Aos 34 anos, a minha menstruação faltou 2 meses seguidos, e aí eu fui ao médico para fazer um exame de gravidez. Fiz o exame, deu negativo, ele pediu outro exame para averiguar o que estava se passando. E quando ele veio com a notícia que eu tinha já feito a menopausa, já tinha tido a última menstruação. As minhas taxas estavam muito baixas e depois, numa anamnese comigo, ele descobriu, chegou à conclusão que eu entrei no climatério aos 29 anos. Bom,
eu não senti nada. Eu não senti fogacho, eu não senti tremor, eu não senti frio, não senti calor, não senti nada. A minha menstruação faltou, simplesmente. E quando ele me deu essa notícia, eu pulei de alegria. Gente, só pensar que eu não ia mais me preocupar com cólica, me preocupar com camisinha, com pílula, com tabelinha, foi a glória. E também eu não tive nenhuma desses efeitos colaterais, né, que a menopausa traz. Todo mundo fala, porque em um envelhecimento precoce, gente, eu tenho 70 anos, eu nunca fiz nenhum procedimento no meu rosto. Meu rosto é como o Papai do Céu fez e o tempo fez. Eu acho que está dando para ver que eu tenho uma oleosidade ainda na pele muito grande, e eu acho que isso ajuda. A falta de libido também não existiu. A pele enrijecida, ressecada, nada disso aconteceu comigo. Então, para mim, a menopausa foi uma libertação. 36 anos livre de menstruação, gente, não existe coisa melhor no mundo. Menos minha mãe sentou comigo e com a minha prima que tem a minha idade pra falar sobre menstruação e um absorvente, porque a gente pegou um absorvente da minha irmã mais velha pra brincar. Um ano depois, mais ou menos, eu tive uma febre muito alta. E isso, eu lembro que era uma sexta-feira, porque eu fiquei uns 3 dias com febre e eu lembro que eu não fui na escola. Minha mãe me levou no médico e o médico não sabia dizer o que eu tinha, só mandou ficar de olho e eu fazer repouso. E no domingo, eu sei que era domingo porque minha madrinha sempre ia em casa no domingo. Quando ela chegou, eu ainda tava na cama, não tinha levantado. E aí eu fui no banheiro. E aí quando eu fiz xixi, eu me limpei e aí tava com sangue. Aí eu já sabia o que era, não me desesperei. E aí eu chamei minha mãe, que ficou toda feliz e tal. Ai, me abraçou. E falou que ia pegar um absorvente pra mim e mandou eu tomar banho. Antes dela sair do banheiro, eu pedi pra ela não falar pra ninguém. Eu entrei no chuveiro e aí eu ouvi minha mãe falando, cochichando com a minha madrinha e com a minha avó, que tava atrás da porta, o que tinha acontecido. Aí ela falou, bem cochichando mesmo, ela menstruou, só que ela não quer que fale pra ninguém, então vocês duas sejam discretas. Aí minha mãe voltou, me trouxe absorvente, explicou de novo como usar, tal, e aí eu me troquei e saí do banheiro. A hora que eu saí do banheiro, minha madrinha me agarrou, minha avó começou a gritar que eu tinha virado mocinha e eu fiquei com muita vergonha, porque meus primos mais velhos, filhos da minha madrinha, estavam lá em casa, meu avô, eu fiquei com muita vergonha, tanto que eu me tranquei no quarto o dia inteiro e não saí. E a febre cedeu logo depois, assim. Então, porque eu ia menstruar, meu corpo de alguma forma reagiu com essa febre, assim. Uma outra coisa muito legal que eu acho que aconteceu foi que minha mãe entrou em contato com a escola, eu tava na 3ª série, e a professora e minha mãe, elas decidiram juntas, não sei, a professora tinha um super cuidado comigo, toda vez que eu precisava ir no banheiro, ela deixava, eu não precisava nem falar, eu só fazia um sinal que a gente tinha, e aí ela deixava eu ir no banheiro. E o mais engraçado é que a turma inteira não entendia por que eu podia ir no banheiro a hora que eu quisesse. Eu nunca tive uma relação ruim com a minha menstruação, sabe? Talvez porque eu não tenho cólicas fortes, nunca tive, mas hoje em dia eu tenho uma relação muito boa, eu diria assim. Eu entendo que nós mulheres somos cíclicas, diferente do que o patriarcado diz por aí, né? Essa linearidade que querem impor na gente. O dia que nós entendermos que o nosso ciclo menstrual, né, não é só o dia do sangramento, então nós temos fase, como a lua mesmo.
todas as mulheres vão ter uma facilidade, sabe, para lidar com a tensão da menstruação, do período pré-menstrual, de todas as fases mesmo, sabe? Hoje em dia eu planto a minha lua e eu procuro ter um conhecimento de como eu tô em cada ciclo, né? E reagir a ele. Tem horas que eu preciso estar mais inclusa, tem horas que eu sei que tá tudo bem, então eu me permito a precisar de comer um doce, um chocolate. Tem fases que sim, que isso acontece. E eu tento entender em que fase eu tô, pra não me auto-sabotar. Olá, me chamo Júlia e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha relação com a minha menstruação. Antes mesmo de menstruar, eu não tinha uma visão positiva em relação à menstruação, né? Eu achava que quando eu menstruasse, né, eu era criança ainda, eu achava que quando eu menstruasse eu não ia mais poder ser livre, né? Eu não ia mais poder brincar da forma que eu gostava, ir no pula-pula, correr. Eu tinha essa ideia de que quando eu estivesse menstruada seria um momento de recolhimento mesmo. E eu via esse recolhimento como algo negativo, né? Como uma limitação. Quando eu menstruei a primeira vez, aos 11 anos, eu, assim, não gostava de menstruar, né? Até os meus quase 20 anos eu não gostava de menstruar, não achava algo legal, né? Então todo mês era um sacrifício, né? Ai, vou menstruar, que saco, não vou poder ir na piscina, não vou poder usar as roupas que eu quero, vou ter cólica, dor de cabeça. Realmente não gostava, né? Não entendia a importância. Mesmo a minha mãe sempre teve uma relação linda com a menstruação dela. Ela sempre falou que gostava muito de menstruar, que ela se sentia limpa, que ela sentia uma força. E eu, né, não entendia isso, achava que era coisa da cabeça dela, né? Tinha nojo até da menstruação, né? E depois de um tempo, comecei a usar absorvente ecológico, absorvente de pano, e isso fez com que eu melhorasse muito a minha relação com a menstruação. Então, ter esse contato, lavar o sangue, entender o porquê das minhas cólicas, e foi incrível. Então, hoje o meu contato com a minha menstruação é bem mais próximo. E eu acho isso muito importante. É um autoconhecimento mesmo do corpo, de como o nosso corpo funciona. E estar em contato com a menstruação é estar em contato com o ser mulher, né? Plantar a lua, né? Oferecer o seu sangue para a terra. É um autoconhecimento, é algo sagrado, né? Você entender a sua relação com o seu sangue, com o seu corpo, com a vida, porque sangue é vida. O sangue que sai de nós é vida. E graças ao uso desses absorventes ecológicos e de estudos também, né, cursos, livros, hoje eu consigo entrar em contato com a minha menstruação de uma forma que eu nunca imaginei que eu estaria em contato. Está sendo uma experiência incrível, espero cada vez mais evoluir nesse sentido. Um grande beijo. Oi, eu sou Sofia. Eu comecei a menstruar com 11 anos. Assim que eu menstruei, a minha mãe me explicou o que acontecia no seu corpo nessa época e eu sempre achei muito mágico. Durante esse período, agora eu tô com 22, eu tenho tido experiências muito intensas com a menstruação, tanto boas quanto ruins, pois eu sofro bastante de cólica e a minha menstruação dura mais do que ela deveria durar. Dura no período de 8 dias e eu sei que ela deveria durar 4. Eu já passei 15 dias menstruada, eu já passei um mês menstruada, mais de um mês menstruada. E também tive meses que não menstruei, tive meses que menstruei 2 vezes. Então, é sempre uma descoberta do seu corpo, é sempre uma descoberta do que significa, de como funciona. Tenho descoberto chás que me ajudam tanto na circulação de sangue quanto para cólica,
comidas que me ajudam também nesse período, então eu tenho que sempre me adaptar bastante a isso, me adaptar bastante à minha menstruação. Eu sei que eu vou querer ficar um pouco mais quieta, então eu respeito esse momento, eu respeito para fazer menos coisas, ser menos produtiva, olhar mais para dentro, descansar, até porque às vezes eu não consigo ser muito produtiva por causa das minhas cólicas muito fortes. Então, tem isso, tem o fato de que eu planto a minha lua, que é algo muito legal. Eu tenho uma conexão muito forte com a terra, então quando eu comecei a plantar a minha lua foi algo muito mágico, foi algo que eu gostei bastante. E as plantas também adoram, tem bastante nutrientes, é bastante proveitoso para o solo esse sangue. Também troquei os absorventes normais pelos ecológicos, estou trocando, eu estou no processo de me adaptar. Eu também quero tentar outras coisas para parar de usar os absorventes comuns, porque eles poluem bastante o meio ambiente. E tenho aprendido bastante, é uma jornada de autoconhecimento. Toda vez que eu menstruo, todo o meu ciclo menstrual é uma jornada de autoconhecimento. Pela conexão com a lua, eu me sinto muito conectada com a lua. E também pelas conexões com as nossas fases lunares, de respeitar isso, de respeitar as nossas fases, a nossa menstruação, o que muitas vezes não dá, porque muitas vezes a gente não tá se sentindo produtiva, a gente sente que deve descansar, mas na verdade a gente tem que trabalhar. Então a gente tem que se adaptar, eu tô nesse processo de me adaptar a essa vida produtiva e de trabalho, mas me respeitando, sabendo o porquê de eu estar me sentindo de tal jeito, como melhorar. Eu pretendo tentar várias coisas ainda, porque eu ainda não tô 100% em paz com a minha menstruação, porque eu tenho tentado várias coisas, mas algumas coisas eu sei que pode melhorar. Eu quero tentar várias posições de yoga para cólica. Eu quero tentar não tomar remédio. Eu sempre opto pelo chá, mas às vezes, infelizmente, a dor é tanta que eu tenho que tomar remédio, porque eu já passei, assim, dia inteiro no sofá, sem conseguir me mexer por causa da dor. Eu já cheguei a desmaiar de dor de cólica. Então, é um processo, mas eu tenho fé de que eu vou fazer as pazes. E é agridoce, mas eu sei que um dia não vai ser, não precisa ser. Então, esse processo tem sido um processo de autoconhecimento e de conhecimento tanto mental, psicológico, quanto do seu corpo. E eu acho que a menstruação tem muito a nos dizer. É isso. Oi, meu nome é Mayara Jacinto, sou de Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Estudei minha vida toda em escola pública e tenho orgulho disso. Meu pai e minha mãe, eles não terminaram o ensino fundamental. Minha mãe é ASG e meu pai é autônomo hoje. E enfrentamos diversas dificuldades. Uma delas foi quando eu comecei a menstruar. Menstruei aos 12 anos. Por muitas vezes não tive sequer um absorvente para conter o fluxo e tive que usar métodos nada higiênicos, como papel higiênico e panos velhos. Isso tudo para conter o fluxo durante o período menstrual. E logo depois minha vida começou a mudar, porque eu entrei no IFRN, conheci novas oportunidades, novas pessoas, e a partir dali encontrei um mundo mais amplo e comecei a pesquisar sobre a questão das desigualdades, a pobreza menstrual, e foi aí que me veio a ideia, juntamente com a minha amiga, de criarmos o Vidas Marias, que tem como objetivo levar absorventes a meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade e pobreza menstrual. E é isso que fazemos hoje. Queremos com que as meninas possam voltar a sonhar e ter esperanças com dias melhores e que elas não sofram jamais pelo que eu passei, de não ter um absorvente sequer durante seu ciclo menstrual. E temos que apoiar, porque juntas podemos sonhar e juntas vamos construir um futuro melhor para todas. Pois é, cada mulher, cada uma de nós tem uma relação com esse momento, que é um momento muito único, né? Muito íntimo, mas que é interessante que a gente fale,
Porque não só nós mulheres, mas os homens também têm que entender esse nosso momento, tem que saber que ele existe, que ele é bom e que ele tem um propósito. E também é importante que todas nós mulheres tenhamos a dignidade e a tranquilidade de passar por esse momento sem grandes percalços, trabalhando isso como uma coisa natural mesmo, uma coisa que é nossa, é da mulher, única e exclusivamente da mulher, mas que tem um propósito maior e deve ser encarado dessa forma, né? De acordo com o seu propósito. Vamos tirar esse tabu, né? Vamos conversar sobre menstruação, vamos contar para os nossos meninos, para os nossos homens, para os homens que estão na nossa vida e para os homens em geral, como é esse momento, para que juntos nós possamos passar com ele com dignidade, com tranquilidade, com naturalidade, como deve ser sempre, pois ele, como eu disse no começo, é o responsável pelo milagre da vida.